Saudações, seja muito bem-vindo. Eu sou Fábio Carneiro e está começando mais uma série de vídeos aqui no canal. Espero que eu consiga arcar com toda a carga de incumbências que eu tenho, né, para poder, né, dar continuidade nessas séries, tá? Segunda-feira a gente começou uma série de Python com a linguagem excepcional e hoje vamos começar uma outra linguagem também massa demais, tá? A linguagem C, por curiosidade, foi a primeira linguagem que eu tive contato. Na verdade, eu odiei a linguagem porque eu tinha que ficar fazendo leitura de número binário, que coisa que eu, né, muito chata, eu tinha que decorar a tabela ASCII de 0 a 9, de A a Z, que era uma coisa muito chata na época, mas assim que eu tive a oportunidade eu abandonei e nunca mais mexi com a linguagem em si, tá? Recentemente eu fiquei curioso, eu cheguei e tava muito assim, querendo ler algumas coisas diferentes, eu lembrei da linguagem C, apesar de que eu odiava, botei no meu Kindle e falei, vou ler no trabalho. Né? E eu lá lendo, um amigo meu falou assim, Fábio, eu tô com um problema aqui tô com uma dúvida aqui na linguagem, no Arduino, né? E Arduino usa C++. Eu comecei a ajudar ele, comecei a ler o livro, usar o livro como referência, passar umas dicas para ele com orientação, com lógica de programação e tudo mais. E através dele se empolgar, eu acabei me empolgando, acabei retomando a leitura e o estudo da linguagem em C e eu acabei vendo com outros olhos. Talvez a forma que foi me apresentado me trouxe uma certa repulsa sobre a linguagem. Então, essa série vai mostrar, eu vou passar para vocês o conceito de lógica de programação usando a linguagem C, tá? Posteriormente vamos evoluir para a linguagem C++, que já é bem mais legal de se usar. Não que C não seja, mas é que C++ te abrange muito mais possibilidades, tá? A linguagem C, a nível de curiosidade, é uma linguagem de baixo nível. Algumas coisas, como nas outras linguagens, não existem na linguagem C até determinado ponto. Então eu vou passar para vocês a lógica de programação, a linguagem C em si, como ela é, e depois a gente vai evoluir para o C++, e sempre que der a gente vai fazer referência entre um e outro, tá bom? Quero fazer um agradecimento ao Carlos, que é uma pessoa muito legal, um amigo que eu tenho no Telegram, ele sempre está ali para sanar dúvida, trocar ideia, é uma pessoa nota 10 que me ajuda muitas coisas, inclusive a linguagem em C, beleza, Carlos? Muito obrigado, você é foda. Muito bem, vamos lá. Sem mais enrolação, eu vou criar aqui um diretório. Não é para fazer isso não. Vou criar um diretório aqui, vou chamar ela de linguagem C. Linguagem C, beleza? Aqui dentro eu vou criar uma nova pasta a nível de organização. Então, aula 01. E aqui dentro eu vou criar um arquivo, né? Criar um novo documento, um arquivo vazio, vai ser o meu programa.c, tá? Esse arquivo, nossa, estou escrevendo tudo errado. Programa programa.c. Então, este é o arquivo básico para a gente começar a criar o nosso programa na linguagem C. Então, para não atropelar as ordens das coisas, só para você entender mais ou menos, diferente da linguagem Python, que se você viu o vídeo de segunda-feira, a gente pode simplesmente chamar o arquivo com o interpretador Python e ele, por sua vez, será executado. A linguagem em si é uma linguagem compilada. A gente precisa compilar a linguagem para depois gerar um arquivo executável através do código-fonte. E a partir daí teremos o nosso programa, tá? Isso é uma coisa bem legal, eu gosto muito disso na linguagem C, C++, e Java também. Então vamos partir da sequência mais correta. Então vamos diretamente editar este arquivo. Eu vou abrir o terminal aqui dentro, tá? Deixa eu botar aqui meu terminal aqui. Esse daqui vou minimizar esse cara aqui, tá? Beleza. Eu vou ficar um pouco menor aqui para não tomar muito da tela, porque a tela, né? Então vamos lá. Tô aqui no meu terminal. Oh meu Deus. Tá ali o meu arquivo. Eu vou usar o editor Vim, você pode usar o que você quiser. Na verdade, eu vou começar usando o LeafPad, que é um editor de texto a nível do bloco de notas do Windows, né? Então, LeafPad programa.c. Então tá aqui o meu arquivinho, meu LeafPad, eu vou deixar o LeafPad aqui. Esse vídeo eu vou usar o LeafPad, não vou usar outras ferramentas, eu vou deixar assim. Olha só que legal.
Muito bem, então vamos usar o LeafPad para programar, olha só que legal. Então vamos lá. O que você precisa saber a respeito da linguagem C na construção do arquivo como importante? Você tem duas estruturas principais, que é a parte onde você tem que declarar o método principal, este que por sua vez vai conter a construção do seu programa, as regras, se vai ter função, se não vai, se ele vai usar métodos e funções de métodos externos ou não. Tudo o que for estrutural no seu programa vai estar no método principal, tá? A segunda seção importante dentro do nosso arquivo principal do nosso programa, nosso arquivo.c, é a seção de importação de bibliotecas. Diferente do Python, que geralmente a gente não precisa declarar algumas bibliotecas porque eles já existam ali recorrente, na linguagem C é importante que você as importe, mesmo sendo bibliotecas padrões, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa importar a biblioteca padrão que a gente vai usar na linguagem C, que é o stdio, tá? Então como que a gente vai fazer isso? Hashtag, tá? Tem gente que chama de cerquilha, eu vou chamar de cerquilha, é que eu esqueço. Cerquilha, deixa eu aumentar esse trem aqui. Fonte, vamos jogar um... Deixa eu pôr um pouco mais maiorzinho aqui. 16 é o suficiente. Tá. Então vamos lá. Cerquilha. Eu tenho que chamar eu tenho que dizer aqui, ó, include, tá? De incluir. E dentro de maior e menor, eu vou declarar qual que é a biblioteca que eu quero incluir no meu arquivo. No caso, std de standard, que é uma biblioteca padrão, io.h. Dessa forma, eu estou importando uma biblioteca para o meu programa, que é a biblioteca padrão. Beleza, fizemos a primeira parte aqui do nosso arquivo. Eu posso adicionar um comentário, olha só, // aqui se declara bibliotecas. O que mais? Já está suficiente, só para você entender. E agora, ó, aqui se declara um método principal, tá? É só para você entender. E agora eu vou criar o meu método principal, tá? O que tiver depois de // é um comentário, meu programa não vai ler. Então, assim, essa sintaxe aqui só para você saber. Cerquilha, include, eu estou chamando um parâmetro de incluir algo para o meu programa. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Estou incluindo algo para o meu programa. E dentro de maior e menor, a gente vai chamar isso de tag, tá? E dentro de tag, a gente chama a biblioteca stdio.h. Eu vou chamar de tag, você chama como você quiser, fica mais fácil mencionar isso, tá? Então vamos lá, como que eu posso declarar o meu método main? Na linguagem na linguagem C, praticamente tudo que acontece aqui é número. Ou é 1, ou é 0, ou é numeral, ou é decimal, ou é hexadecimal. É tudo número, tá? É isso que você precisa saber. A linguagem C, ela é tudo número. Então, isso facilita na hora de raciocinar como que a linguagem tem que funcionar, mas também dificulta como que você quer que ela funcione do jeito que você pretende que ela funcione em alguns casos. Mas isso é mais avançado. Então, só para você entender que a gente tem que chamar o prefixo int seguida do main. Abrimos e fechamos parênteses, porque aqui é onde a gente declara parâmetros da função. No caso, main é uma função. E existem dois padrões de sintaxe da gente criar, que a gente pode fazer essa, né? E aqui dentro a gente cria o conteúdo, vou até colocar aqui, ó, escopo do método main. Ou a gente pode simplesmente pegar esse colchete e jogar para baixo, tá? Existem esses dois meios de você fazer isso. Eu vou deixar desse jeito aqui, porque desse jeito eu economizo mais linhas, tá? Então aqui a gente tem temos 3 seções. Aqui fora, a gente pode chamar de escopo global. Por quê? Porque tudo que eu declarar ali, o meu programa inteiro vai poder ter acesso. Agora, aqui, tudo que eu declarar aqui dentro, ó, escopo local main.
Ou seja, tudo que eu declarar dentro do meu método main será visível para o meu método main, tá? Isso é importante que você saiba. Então, por exemplo, o que, que eu posso fazer agora para de fato ter um programa funcional? Eu preciso declarar que eu preciso executar alguma função, né? Para executar essa função, eu vou chamar, para fazer meu programa funcionar, eu vou chamar a função printf, tá? Que aqui dentro eu posso informar alguma coisa, tá? Então eu vou informar um conteúdo em escrita dentro de aspas duplas. Meu programa está funcionando, tá? Uma outra coisa que você precisa saber é, tirando a inclusão de métodos, eu só posso finalizar a linha com dois itens, que é o ponto e vírgula ou colchete. Tudo que tiver colchete, no caso esse tipo de colchete aqui, eu estou fechando um escopo, que no caso esses dois colchetes aqui estão declarando o escopo do meu método main, tá? Então, por exemplo, ele está fechando o escopo. Aqui eu tenho ponto e vírgula porque ele está finalizando uma instrução, tá? Toda linha numa linguagem de programação é uma instrução, a gente pode dizer que ela é uma instrução. Na linguagem C, devemos fechar com o colchete para declarar um escopo, como eu falei, ou ponto e vírgula para finalizar a instrução. Aqui o nosso programa já está pronto, eu posso muito bem salvar. Aqui no meu terminal, eu tenho ali o meu programa. Se eu usar o parâmetro cat programa, eu vejo o meu arquivo escrito, tá? Então vamos lá. Para que você possa de fato criar o seu programa, propriamente dito, em linguagem C, você tem que compilar. Para isso você precisa do GCC, né? Se você usar o comando wit gcc, ele vai indicar o caminho, né? Se caso ele não exista, por exemplo, o gccc não existe, ele vai falar que não encontrou e vai dar uma listagem breve dos diretórios, tá? Muito bem, a sintaxe ela é bem simples, mas você possivelmente vai se confundir no começo, então é importante que você anote, tá? Então, como que eu vou compilar o meu arquivo? gcc -o, depois do -o eu preciso declarar o nome que eu quero que o meu programa tenha, então programa 1. E depois eu declaro o arquivo que eu quero compilar, que no caso é o programa.c. Se não houver erro de escrita, ele vai simplesmente fazer o que ele fez aqui, não vai me retornar nenhum tipo de erro. Agora eu tenho este arquivo aqui, que é um arquivo executável, que por sua vez eu posso usar o comando _, e o nome do meu programa, que por sua vez ele vai ser executado. Perceba que agora ó, ele imprimiu o conteúdo lá, ó, meu programa está funcionando e ficou meio bugado. A gente já vai arrumar isso aí, tá? Então, dessa vez, o que, que eu vou fazer? Eu vou abrir mais um terminal, porque agora eu quero ter um terminal em aberto para a gente poder compilar o nosso programa e o outro para poder fazer a escrita dos meus arquivos. Então vamos dentro de desktop, cd linguagem C e tá ali a aula 1. Certo? Então tá os meus dois arquivos. Eu vou usar o Vim para editar o meu arquivo porque eu tenho coloração de sintaxe e fica mais bonitinho. Uma curiosidade, se você quer ver o que acontece com o arquivo depois que compila, é só você abrir o editor de texto e mandar abrir aquele arquivo. Olha só. Você pode ver que tem um monte de escrita aqui, tá vendo? Cara, é uma parada muito bugada, muito esquisita, mas é assim que acontece, é assim que fica o arquivo depois que você compila. Muito bem, então tá aqui o nosso arquivo bonitinho, já colorido, já ficou visualmente mais nítido para você enxergar. Beleza. Então vamos lá, eu vou fazer aqui, eu vou criar para vocês um tipo de variável e eu vou explicar mais ou menos como que funciona na linguagem C. Na linguagem C, a gente pode simplesmente declarar a gente pode criar uma variável com declaração e inicialização. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu posso vir aqui no método main e dizer int ano recebe
2020 e fecho a minha instrução. Então aqui eu estou declarando, olha só, eu estou declarando uma variável ano do tipo int e ela já está recebendo o ano de 2020. Então, beleza. Ou eu posso simplesmente vir aqui em cima, instanciar ela, declarar ela, na verdade, ano int, eu já declaro o tipo de dado que ela vai receber, e eu posso, dentro do meu método main, apenas inicializar ela, chamando o nome e dando o valor. Para que eu possa fazer uma saída de dados com variável na linguagem C, ela é um pouco chato porque você tem que decorar algumas coisas, né? Então, eu não vou me aprofundar muito nisso agora porque eu quero entrar em variáveis no próximo vídeo. Então, por exemplo, eu só vou deixar aqui para curiosidade. Para que eu possa, eu preciso fazer um endereçamento, eu preciso endereçar na memória um espaçamento e em seguida eu vou direcionar para aquele espaçamento qual dado eu vou enviar, qual variável eu vou enviar. Então, por exemplo, se eu quiser do tipo int, eu tenho que dar porcentagem d. Tipo int. Se eu quiser o tipo caractere, o tipo char, é o C. Ó. Tipo char. Você pode anotar isso aí para usar depois. Se eu quiser um tipo float, de ponto flutuante, tá? Então, eu tenho esses três tipos de declaração que eu posso usar. Na verdade, o endereçamento, né? É como se eu tivesse, por exemplo, porcentagem de criando um endereço na minha memória RAM e depois eu vou enviar a variável correspondente àquele endereço na memória RAM, tá? Então, por exemplo, se eu quiser imprimir o valor da minha variável ano, que aqui a mesma foi declarada e aqui inicializada, eu vou ter que chamar a função printf, né? Opa. E aqui dentro eu tenho que passar a instrução para que o meu compilador entenda o que eu quero que ele faça. Então, eu tenho que chamar quem? Ó, porcentagem D. Então, porcentagem D. Beleza, ali eu já criei o endereço, vou dar uma vírgula e depois eu faço o quê? Chamo o nome da minha variável, que é a variável ano, tá? Então, eu vou salvar agora o meu arquivo e agora eu vou compilar ele. Não deu erro, vamos executar. Agora, o meu programa está funcionando em 2020. Perceba que está esquisito. Por que está esquisito? Porque não tem quebra de linha. No meu printf eu não consigo quebrar uma linha. Para que eu possa quebrar a linha, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que vir aqui no final, olha só, contra barra n. Vim aqui no final do meu porcentagem D, contra barra n. Vou salvar, vou recompilar e executar. Agora sim, meu programa está funcionando, embaixo saiu 2020, tá? Se eu não fizer isso daqui, vamos ver o que acontece se eu não fizer isso daqui. Eu vou tirar, salvei, vamos compilar. Ó, ele vai dar erro, tá? Ele vai dar um errinho, tá bom? Então, é importante que você deixe tudo certinho. Eu vou criar aqui só a nível de curiosidade, eu vou instanciar aqui mais, vou declarar mais outras variáveis. Char, letra, mas vou me aprofundar só posteriormente, tá? Float, reais, double, dólares. Só para diferenciar nome. E agora eu vou inicializar elas. Então, ó, letra vai receber A, fecha a instrução. Reais vai receber 132,57, fecha a instrução. E dólares 346,67 cents, tá? Então agora eu vou simplesmente
São 4, né? Pronto. Tá, então aqui, ó, no meu... A seguinte é letras. Então aqui vai ser C. Oh, meu Deus. C. Aqui vai ser F. E aqui vai ser F. Então, olha só. Letra. Reais. Minha luzinha tá querendo morrer. Dólares, tá? Então tá aqui, já declarei o comando para imprimir cada uma. Então, por exemplo, aqui ó, porcentagem D é o endereçamento da minha variável ano, porcentagem C é o endereçamento da minha variável letra, porcentagem F é o endereçamento das minhas variáveis reais e dólares. Vamos salvar e vamos compilar. Não deu erro, então vamos executar. Programa, beleza. Então vocês podem ver que foi executado e cada linha ali ele imprimiu um tipo de dado diferente. Duas curiosidades que eu vou passar para vocês antes de fazer o fechamento do nosso vídeo de hoje é que a variável tipo char ela é um pouco confusa e eu vou mostrar para vocês o que eu odiava nessa linguagem. Por exemplo, eu estou declarando aqui uma letra. Eu não posso declarar mais. Por exemplo, se eu criar... eu até poderia, né? Mas vamos declarar duas variáveis aqui, duas letras ali. Ó. Vamos compilar. Ó. Ele vai dar erro, tá? Então ele não deixa. Se eu tenho apenas uma, ele compila, beleza? Uma coisa que é complicada aqui na linguagem C, que eu passava muita raiva, é na questão do endereçamento. Aqui, ó, eu vou adicionar um conteúdo escrito aqui, ó. O que eu posso declarar aqui? A gente pode usar... deixa eu adicionar aqui, ó. Oh, meu Deus. Declaração com porcento C. Agora eu vou fazer o que? Eu vou criar uma nova linha aqui com print, tá? E vou fazer o que? Declaração. Eu vou tirar esse C, esses acentos assim, porque senão ele vai bugar. Declaração com porcento D. Beleza. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, porcento D, contra a barra N, fecho a instrução ali do vírgula, vou chamar a minha variável letra novamente, fecho a instrução da minha linha, tá? Perceba que é a mesma coisa, a diferença é que a de cima eu estou chamando a instrução porcentagem C, que é o endereçamento para o tipo char, embaixo porcento D, que é o endereçamento do tipo int. Vocês vão ver que bagulho doido. Então vamos salvar e vamos compilar o programa. Não deu erro, olha só que estranho, e vamos executar. Olha só, declaração com porcento C, declaração com porcento D. Perceba que um foi impresso A e o outro foi impresso 97, tá? A nível de curiosidade, esse 97 não é um bug, esse 97 é a posição, ou seja, por exemplo, me fugiu a palavra agora, são os dígitos que representam a letra A na tabela ASCII 2, tá? Por incrível que pareça, isso é muito legal na linguagem C, você pode usar muito a tabela ASCII a seu favor. Por que funciona assim? Porque a linguagem C, ela trabalha com números. Por exemplo, o tipo booleano na linguagem C, no nível, vamos dizer assim, no nível baixo, 0 é false e 1 é true, entendeu? Então é um bagulho muito doido. Então eu poderia fazer somatórias de letras, fazendo com que elas sejam impressas com porcentagem D e eu teria um valor inteiro que seria o resultado da soma dos dois dígitos representando os dois caracteres. É uma parada muito maluca, dá pra você usar isso a seu favor ou ficar maluco. Como eu ficava muito maluco, eu ficava doido por causa desses detalhes, odiava a linguagem C por causa dessas coisas, e hoje eu vejo um certo apreço por conta dessa peculiaridade, tá? Uma outra coisa legal também, pra gente poder encerrar, é que aqui, ó, no porcento F, perceba que eu estou declarando dois tipos de variáveis, né? E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Aqui no reais, ele é o tipo... Se a gente subir aqui,
ele é o tipo float, tá? O reais é float. Eu vou adicionar mais alguns dígitos aqui, ó. Pronto. O mesmo eu vou fazer na linha de baixo, tá? E eu vou fazer o quê? Vou pôr para compilar para ver o que acontece. Não deu erro, vamos executar. Perceba que coisa bizarra. Ambos imprimiram a mesma quantidade de caracteres depois da vírgula. Aliás, depois do ponto, que são no total 6 caracteres, 6 dígitos, né? Se eu vir aqui, ó, depois do meu %f, aliás, antes do meu f, adicionar ponto, adicionar ponto 9 e no de baixo ponto 2. Olha só, porcento, ponto, um dígito numérico, f. Se você não está enxergando muito bem aí. Ó, compilou, vamos pôr para executar. Olha quantos dígitos eu tenho aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 9. E olha de baixo, 2. E além dos dígitos terem ficado um pouco malucos, né? Porque eles vão, como eu posso dizer, ele não vai dar o valor exato, ele vai arredondar. Então, deixa eu pegar aqui, trocar esse 9 por 15. Vamos salvar e vamos compilar de novo. Olha só. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Então ele vai dando, você consegue declarar a quantidade de dígitos depois do ponto, né? Então aqui, ó, se eu quiser fazer uma coisa muito mais prática, eu apenas adiciono 2 dígitos, tá? Não preciso de muito mais do que isso. Olha só. E aí eu consigo fazer por exemplo, aqui no caso que eu estou declarando duas moedas, né? A moeda real e a dólar. Então eu tenho ali, eu posso simplesmente R$132,57 e $346,67, tá? Essas são peculiaridades básicas sobre a linguagem C e a gente vai evoluir cada vez mais isso. Eu estou passando isso aqui porque eu acho que é o suficiente para vocês irem brincando e fazendo tudo mais do que vocês bem entenderem, beleza? Espero que você tenha gostado, dá aquela força pro canal aqui da forma que você sabe como. E eu vou ficando por aqui. Este então vai ser um arquivo que vai servir para nossa primeira aula, vai servir como parte de todo o conteúdo que vamos utilizar para consulta, principalmente quem está aprendendo. Então, cada aula um novo arquivo, beleza? Forte abraço, fique com Deus, não se acanhe, comente, deixe um comentário aí se você quiser deixar alguma coisa para enriquecer o conteúdo do vídeo, por favor. Não se esqueça daquela força, é chato ficar mendigando, mas curta, compartilhe o vídeo, se inscreva aí. Tamo junto. Sexta-feira a gente vai ter uma outra linguagem de programação, hein? Então, acompanhe o canal que você vai ver mais conteúdos, tá? Eu ainda vou escolher qual das linguagens que eu vou trazer sexta-feira. Eu tenho algumas opções aí que eu gostaria de trazer. Eu vou ver qual que eu acho que seria mais interessante e vamos lá. Até mais, gente.